nada se cria, tudo se copia. Oi, Mel. Oi, Beto. Está começando mais um episódio do Podcast 448, seja muito bem-vindo. E esse episódio é sobre filmes que tem um remake ou filmes que a gente acha que não merecem um remake, que acaba sendo uma conversa que vira e mexe eu tenho com um amigo ou outro. Se a gente precisa mesmo desses remakes, dessas gravações, de alguns filmes que são clássicos, icônicos pra gente, né, Mel? Isso. Bom, mas antes de começar, vou deixar aqui as nossas redes sociais. O meu Instagram é betoandrade.ph e o da Mel é Melissa Vassalli. O Instagram do podcast é 4h48podcast e o nosso e-mail de contato é contato4h48podcast@gmail.com. Então a gente tá de volta. Então lembrando que esse é mais um episódio feito com o apoio da Lei Paulo Gustavo, dessa série que a gente tá fazendo esse ano, né? Meu, antes da gente entrar no nosso assunto assim propriamente dito, eu queria fazer um breve A Hora do Café para comentar que eu assisti As Marvels, um filme até que você comentou que não gostou, né? E eu fui com a expectativa acho que tão baixa que eu gostei. Você gostou? Assim, eu entendo que o filme não é maravilhoso, sabe? Eu entendo os problemas do filme, realmente eu sei que o filme não é bom, mas eu me diverti. Eu acho que eu tava muito afim de gostar da menina que faz a Miss Marvel. Eu gostei muito da série dela. É uma série que eu assisti sabendo que que eu não sou público dela, mas ainda assim eu consegui me divertir. Então ela no filme eu também gostei da interação e tal. Mas sim, claro, não é um filme maravilhoso, mas eu só queria destacar aqui que eu gostei, me diverti, dei risada. Eu tô torcendo pra aquela menina dar certo na Marvel, sabe? Sim. Bom, realmente acho que ele pode funcionar como um entretenimento, assim. Eu só acho que eu tava meio revoltada, eu não sei, quando eu assisti. Pra mim, assim, o pior foi a cena do casamento. Agora eu posso falar, aquele casamento, não entendi. Ficou meio sem pé nem cabeça. O casamento ou aquele universo o... que eles cantam, né, o tempo todo? É isso, que ela vai encontrar o marido, né? O casamento já aconteceu, não né? mostra o casamento, né? Mas eles estão numa festa, enfim. É que a cena parece uma cena de casamento, né? Não, mas eu achei engraçado, achei diferente. Assim, quebrou muito a expectativa, sabe? Uhum. É uma cena meio ridícula, assim, Sim. mas eu achei engraçado. Eu falei, nossa... E acho que... Porque, assim, eu tenho uma expectativa de quando vai falar de multiverso, eu quero coisas realmente muito nada a ver. Eu não quero coisas que me remetem ao que a gente já tá acostumado a ver, sabe? Então, quando a coisa foge do senso comum ali, eu acabei achando engraçado. Porque realmente é muito ruim a gente chegar a assistir um filme e não gostar. Eu tenho alguns assim, mas nesse caso eu me diverti, eu gostei. Outro filme que eu assisti nesse período foi Pobres Criaturas. E por algum momento eu achei que tava assistindo Bruna Surfistinha. Mas claro que assim, a comparação fica só no nome, né? Porque o filme não tem nada a ver. O filme é muito bom, gostei bastante. Acho que tem uma cena que ela tá ali num bordel, assim, parece que é exatamente uma cena do Bruna Surfistinha, sabe? Mas, como eu falei, a comparação fica só no nome, porque a Bella é uma personagem muito mais forte. Assim, o filme é muito melhor. Mas aí eu comecei a pensar no quão o filme é bom, o quão a história da Bella é legal, dela tá se descobrindo e ela ter aquele ímpeto de não ser presa àquelas regras. Eu comecei a pensar que poderia ser também uma biografia da Dercy Gonçalves. Olha, eu assisti esse filme e, assim, no geral, eu gostei, mas eu tive algumas questões. Uma das questões, assim, que acho que levantaram em relação a esse filme era sobre o excesso de nudez, o que não é um problema, assim, ninguém aqui é tão conservador assim, né? Mas é pelo fato de você ter um diretor homem dirigindo uma mulher, e aí, enfim, isso é uma questão, né? Mas eu vi a própria Emma Stone dizendo que ela é produtora do filme. Então ela não se sentiu nesse lugar de ter a imagem dela explorada, porque ela queria contar essa história. Então ela mesma não gosta desse tipo de crítica ao filme, porque ela concordou, ela queria que fosse feito daquele jeito e ela teve poder de decisão, que eu acho que é uma coisa que faz diferença, né? Pra quem tá atuando e tal. Sim, eu vi também alguma entrevista dela que várias pessoas estavam perguntando sobre a cena de nudez e ela falou que era assim, era uma cena que precisava estar ali
E que não era para as pessoas estar se incomodando tanto ou perguntando tanto sobre isso, sendo que foi uma coisa comum para ela. Ela falou que foi muito mais difícil fazer a cena de engolir no aquele docinho português, Ah, pastelzinho de Belém, acho que é isso, aham. sabe? As cenas de nudez eu achei bem madura, na verdade, sabe? E a forma como foi feita, eu acho que exige muito do ator esse desprendimento, né? De estar disposto a fazer todas aquelas cenas assim. Sim. O que eu fiquei incomodado com o filme foi as lentes olho de peixe. Mas não aquelas muito abertas, que mostra o cenário enorme assim. Isso eu achei muito legal, porque eu acho que quanto mais aberta é a lente, é mais desafiador o diretor conseguir fazer um enquadramento, o diretor de fotografia colocar todos os elementos ali fazendo sentido. As lentes que eu não gostei é aquela que ficou com uma vinheta, sabe? Uhum. Eu não me incomodei, assim, com a fotografia. Acho que ele é um filme bem criativo em relação à própria fotografia, direção de arte, figurino, né? Ele é um filme bem legal. Eu tive uma dificuldade... A minha dificuldade com esse filme não era nem com a questão da nudez em si, porque isso também acho que não é um problema. Mas era o que me causou muito estranhamento e me deu, assim, uma questão no começo, foi que, pra quem já assistiu o filme... ela começa o filme tendo um cérebro de bebê num corpo de mulher. Nossa, isso me incomodou também, viu? E, e aí, assim, ela ter vontade de experimentar as coisas, eu acho ok. Agora, os homens da história se aproveitarem disso, porque ela não tem noção do que ela tá fazendo, né? Tudo Sim, bem. sim, ela é uma Ela é uma criança ali, criança, né? Se ela descobrindo. pensa como uma criança, embora a gente esteja vendo uma mulher adulta. Então, o começo do filme, ele me deu esse estranhamento, assim, porque eu tinha essa noção que ela era um bebê, ela pensava como uma criança, ela tinha uma certa inocência e de alguma maneira, os homens, principalmente aquele personagem do Mark Ruffalo, se aproveitou disso, né? Aí eu acho que depois que passa isso, o filme acaba mostrando esse amadurecimento dela e como ela vai ganhando independência, autonomia, ela vai se entendendo como mulher. Isso eu achei muito legal. Então, assim, no geral, eu gostei do filme, sabe? Eu achei que no final eu entendi a mensagem e fez sentido. Mas isso foi uma coisa que me incomodou também, sabe? Até eu tava assistindo com a minha esposa e ela, depois eu conversando com ela, foi assim, eu acho que o filme tá mostrando realmente assim como que é de um bebê crescendo e virando uma mulher. Porque ela é teimosa no começo, ela é implicante, ela faz o que ela quer, ela faz birra. Só que eu acho que pra tirar essa minha trava, porque eu ficava pensando, é uma criança, a cabeça de uma criança. O filme poderia ter sido mais claro nesse questão do amadurecimento dela. Ou colocar assim que ela já estava numa adolescência, sabe? Eu acho que o do Mark Ruffalo, ele é um cara que só viu a situação ali, realmente foi um babaca com ela, mas pior era o outro, que sabia que ela, que ela tinha uma cabeça de um bebê, sabe? Eu acho que era muito pior também, enfim. Talvez até seja essa a intenção, né? Causar esse estranhamento pra depois a gente entender onde ela ia chegar com tudo isso. Então, Bom, mas é isso. O episódio não é sobre pobres criaturas, foi só um pequeno comentário. E a gente vai falar mesmo dos filmes que. Eu vou falar dos filmes que eu não quero que tenha remakes. Bom, eu falei que quero falar de filmes que eu não quero que tenha remakes, mas já vou começar me refutando, porque um dos filmes que eu mais gosto, ele é um remake. E eu não sabia que era um remake. E quando eu descobri, meio que meu mundo caiu. Porque eu defendo tanto que filmes clássicos não devem ser não devem ser refilmados. E aí um dia eu descobri que o filme Scarface, que é um filme que eu gosto muito, do Al Pacino, na verdade ele é um remake. Então, aí eu falei assim, agora não posso mais ficar falando mal, né? Porque eu conheci o remake, não conheci o original e não tentei nem assistir o original, porque eu quero ficar com a lembrança do Scarface do Al Pacino, sabe? o que você já gosta, né? Só o que eu gosto que tá certo. Mas eu acho que é isso. Eu acho que essa questão do remake é o famoso... É proibido, mas se quiser, pode. É isso É aí. por aí. Porque eu acho que, assim, falando sobre o filme ele é muito bom. É um filme sobre
um traficante, que ele começa ali nas ruas, de repente ele vai criando um império, né? E honestamente, dá pra rever um remake desse filme, porque eu acho que o Al Pacino é o Al Pacino, mas eu acho que não é ele que faz o personagem, sabe? Acho que outras pessoas podem viver aquele personagem. O que eu acho que é difícil, não sei se é só uma opinião minha, mas de imaginar um outro ator interpretando o Poderoso Chefão, por exemplo, sabe? O Michael Corleone. O Michael Corleone é o Al Pacino, sabe? É muito difícil desconectar pra mim. Então, nesse caso, o Poderoso Chefão é um filme que eu acho que não deve ser mexido. Tem que ficar lá no hall do melhor filme de todos os tempos e não mexa nesse filme, por favor. Deixar quieto, né? Também eu concordo com você. Eu acho que tem filmes que eles já são definitivos, né? Não tem como você recriar aquilo. Nunca vai ser a mesma experiência. O que eu pensei em falar, assim, aqui a princípio, são de alguns casos que não é nem um remake em si, mas são adaptações de livros. Adaptações literárias. Que eu acho que quando a gente tem um livro clássico que é muito famoso, dificilmente vai ter uma versão definitiva dessa obra, né? De tempos em tempos vai aparecer alguém querendo fazer a sua própria adaptação, a sua versão. Então, pensando assim em Romeu e Julieta, que é uma história super clássica, ele já foi adaptado várias vezes para o cinema. Eu acho até legal a gente perceber como cada geração vai contar essa história. Então, você tem adaptações que seguem esse perfil mais clássico, mais fiel ao texto, né? A obra de teatro. Mas aí eu lembrei de uma adaptação que eu assisti, ela foi feita em 1968 pelo diretor Franco Zeffirelli. E ela tem uma diferença, eu acho, bem sutil, que é, além dos protagonistas eles serem super jovens, porque no livro eles são jovens, mas as adaptações anteriores do cinema traziam atores mais velhos. Então, além de ele trazer atores jovens, desconhecidos, ele tem uma cena, assim, que é, sei lá, uma semi-nudez, que pros padrões de hoje nem é nada, mas eu penso que lá na década de 60 era uma quebra de expectativa, assim, pra essa história, sabe? Porque Romeu e Julieta tem essa ideia da pureza e tudo mais, um amor mais, assim... Um amor conservador. mais... um amor mais... Como eu posso dizer? Tradicional. Não infantil, mas um amor mais romântico, idealizado. Acho que é por aí, assim. E aí isso tem a ver com a época, né? Toda a revolução cultural da década de 60. Então faz sentido a gente ter essa diferença, assim, no filme. Mesmo que seja uma coisa bem sutil, assim, você percebe que aquilo não teria sido feito nos anos 50, nos anos 40, sei lá, mas ali já tinha uma abertura pra isso. E aí tem uma outra adaptação que eu acho que é mais conhecida pela nossa geração, que é o Romeu mais Julieta, que é o filme do diretor Baz Luhrmann. O Leonardo DiCaprio faz o Romeu. Não sei se você lembra dessa versão, assim, que ele faz Eu tenho a sensação que eu já assisti esse filme, mas eu não lembro. Ele faz uma adaptação da história para um ambiente bem contemporâneo. Aí aquelas famílias rivais do livro, os Montecchio e Capulet, eles são conglomerados empresariais que disputam poder ali na... Ah, não assisti mesmo. Eu tô pensando no O Homem da Máscara de Ferro, que é do DiCaprio também. Mas assim, essa é uma versão de Romeu e Julieta que ela não é nada fiel ao tempo, assim, que se passa a história do livro, né? Que eles estão no século XV, XVI, eu acho, nos livros, acho que século XVI. Mas essa é uma adaptação contemporânea, assim, sabe, bem... Eu acho que nesse sentido é legal você ter várias adaptações, porque é isso, você vai apresentar essa obra para gerações diferentes, você vai usar linguagens diferentes e tudo mais. O que eu acho que me pega quando eu vejo alguma adaptação não é quando o diretor ele quer adaptar, que nem você falou, colocar aquela história no outro tempo. Mas quando essa adaptação não resgata, acho que a principal essência da obra em si, sabe? Acho que tem algumas obras que ela tem um ponto característico, sei lá, que é tipo te emocionar. Se o filme novo ele fizer tudo igual, tudo diferente, mas não te emocionar, eu acho que o filme falhou, sabe? E eu acho que às vezes algumas adaptações que eu vejo que eu reclamo é que às vezes o diretor só não quer fazer igual,
Aí ele vai para outro caminho totalmente diferente, mas ele perde a essência da história que em si que o filme tem. Eu acho que é o caso daí do meu exemplo seguinte, que também é uma adaptação de livro, mas que eu acho que já se perde, assim. Porque existem casos que mesmo que o filme seja adaptado de um livro, o filme por si só se torna um clássico. Como é o caso de Rebecca, a Mulher Inesquecível, que foi um livro que virou filme nos anos 40 pelas mãos do Hitchcock. E aí, assim, você vai querer competir com o Hitchcock, você vai querer adaptar um livro que ele já adaptou, você tem que ter muita autoestima para fazer isso. Tem que ter muita segurança. Tem que ter. O Rebecca foi o primeiro filme americano do Hitchcock. Apesar de não ser um dos filmes mais conhecidos dele, ele foi um filme bem premiado, assim, ele venceu o Oscar de 1941 nas categorias de melhor filme e melhor fotografia em preto e branco. Acho que tinha essa divisão antes entre fotografia preto e branco colorido. E ele teve indicações em várias outras categorias. E aí, em 2020, a Netflix lançou uma nova versão. E aí, é aquela história, não é proibido. Dá pra entender porque quiseram regravar. Eu acho que tinha, assim, uma tentativa de atualizar a história, porque o filme anterior era dos anos 40. Mas eu não me arriscaria a competir com Hitchcock. É muito complicado. Eles tentam... A história desse filme é sobre um cara que é viúvo. Ele conhece uma mulher e se apaixona, e aí a gente nunca sabe o nome dela. É ela que tá contando a história pra gente, mas a gente não sabe qual é o nome dela, porque ela acaba sendo apagada, assim, pela lembrança dessa primeira mulher dele, que era a Rebecca, a Mulher Inesquecível, que todo mundo que conhecia ela achava que ela era magnífica. Mas aí, conforme a história se desenvolve, a gente vai vendo que tem alguma coisa por trás da morte dela, enfim. E aí o Hitchcock era conhecido por ser o gênio do suspense, né? Nessa adaptação nova agora, eles focaram mais no romance do que no suspense. Enfim, eu acho que ao invés do filme ficar mais moderno, ele ficou mais antiquado. Então é isso, ele pode ter, assim, uma aparência moderna, porque ele é um filme colorido, né? É um filme feito agora. Mas se você for pensar na história e como eles desenvolvem tudo, eu acho que perdeu, assim, a essência do que era. Eu acho que também lembra um pouco o filme que eu até anotei pra falar aqui, que é A Lista de Schindler, que o filme que pra mim tá no meu top 3 da vida, que é O Poderoso Chefão, Rocky, a série Rock e A Lista de Schindler. A série do Rock é igual o Poderoso Chefão, sabe? Não tem como regravar, porque o Stallone é o Rock. Até fizeram agora recentemente os filmes do Creed, que é meio que uma continuação / remake, e eles conseguiram resgatar aquela essência do filme, da pessoa batalhar e tudo mais e tal. Então, assim, o filme é legal, gostei. Já o caso da Lista de Schindler é uma história que poderia ser muito bem refilmada. Só que eu acho que como que um outro diretor vai chegar e fazer o filme melhor, ou não sei se também precisa ser melhor, sabe? Mas sendo que a gente já tem um que foi feito pelo Steven Spielberg, sabe? E tem toda a questão que o Spielberg também ele é judeu, né? Se eu não me engano. Então, assim, a visão que aquele cara deu pro filme dele é muito ímpar. Então, acho que qualquer outra pessoa que chegar não vai querer fazer igual, porque ele vai querer dar a visão dele. Só como que você vai dar uma visão diferente da que já existe, que é maravilhosa, sabe? Eu concordo com você, assim, a Lista de Schindler é outro caso que acho que não dá pra mexer, não. Deixa do jeito que tá. Então, a história parece que tudo bem ser regravada, ter um novo público, mas como que, sabe, não, parece que não casa outro diretor fazendo o filme. Acaba virando muito pessoal, né? Embora não seja a história dele, você entende por que ele tá dirigindo aquele filme, por que ele tá fazendo aquilo. E aí, acho que é o tipo de coisa que é difícil você reproduzir, né? Sim, é o que eu comentei, sabe, da essência da história, da essência do filme. Eu acho que a essência que esse filme tem é devido ao Steven Spielberg. Acho que outro diretor não vai conseguir trazer essa essência, vai ser só um outro filme de guerra. Um outro tipo de remake, assim, que eu acho meio desnecessário
é quando tem adaptação de um país para o outro. A gente sabe que o público norte-americano em geral, eles têm uma dificuldade de consumir obras em outros idiomas. E eles preferem refazer do que dublar ou legendar. Mas pensando rápido aqui, eu lembrei de 2 obras francesas. Uma é a série Les Revenants e outra é o filme Intocáveis, que eles acabaram ganhando um remake em inglês. E aí, assim, falando do filme Os Intocáveis, né? Aparentemente, a versão americana, ela não é ruim, mas o que eu penso é, será que é necessário? Mesmo não sendo ruim, sabe? Será que realmente tinha tanto a acrescentar assim? Ou foi só porque realmente tinha essa barreira da língua, né? De eles quererem fazer em inglês. Eu assisti o francês, é muito bom, e eu não tive coragem de ver o americano. Então eu só vi o francês também, eu não vi o outro. As críticas no geral não são tão ruins, mas eu acho que é aquilo. Não é porque não é ruim que ele era necessário. Não sei. Mas é o que você falou, né? O americano ele tem que fazer do jeito dele, né? Ele não pode consumir um cinema internacional, por assim dizer. E, assim, já no caso da série, Le Revenant, foi uma série que eu assisti. Foi assim, uma vez eu pensei, como será que se faz uma série em outro país? Aí eu fui procurar séries italianas, séries francesas. Daí eu achei essa série. Pra mim, o maior diferencial era ver um seriado francês. Eu já tinha visto filmes, mas não tinha visto nada da TV francesa. E a história era bem original. E eu tenho a impressão que na adaptação acabou ficando uma coisa bem genérica, sabe? Muito parecida com o que a gente já é acostumado a ver. Eu acho que, assim, também não precisava fazer. Eu lembrei de um outro filme, que é um filme coreano chamado Old Boy. Você conhece esse filme? Boy. Conheço. Que ele também é um filme coreano e ele foi regravado uma versão americana, que é até o mesmo ator que fez o Thanos lá. Eu assisti as 2 versões e é isso que você falou, é um filme genérico. Ele tá pegando uma história excelente e faz uma coisa ali meio que água com açúcar, sabe? Só tá copiando aquela história, não tem o mesmo impacto. Ainda mais aquele filme, não sei se você lembra o final ele é muito impactante. Mas é isso, assim, às vezes, quando você... às vezes a obra, ela dialoga com o lugar onde ela é feita, sabe? Tem esse fundo, assim, que... Então não é só você traduzir e achar que vai manter a essência, né? Porque, sei lá. Eu mesmo, assim, eu entendo muito. Que é difícil a gente assistir um filme que não é produzido igual Hollywood, porque às vezes eu, pelo menos quando eu comecei a ver filmes, eu tinha uma barreira também. Eu achava que filmes brasileiros era ruim, que outros filmes era ruim, porque eu estava acostumado com a estética hollywoodiana. E depois eu entendi que não, que assim, são filmes diferentes, são formas diferentes de se contar. E o filme não é só a história que está em tela, o filme traz ali com ele a cultura do lugar, a cultura todo o contexto, todo um meio de pensar diferente. Então você começa a apreciar diferente os filmes também. Agora, assim, eu acho que num ponto, assim como você lá no começo, eu vou me contradizer. Que é... a série Como diria Wilfred... Raul Seixas, né? Melhor a gente ser um metamorfose ambulante do que ser um teimoso. Assim, a série Wilfred, que eu já comentei sobre ela aqui quando a gente falou de Nonsense, eu acho ela muito original, muito engraçada. Só que ela é uma série australiana e eu só descobri isso depois que eu assisti a versão americana, que era um remake. E aí eu não sei se eu gostava, porque era a única referência que eu tinha. E aí eu não tive esse pré-julgamento de ser um remake, de ser uma adaptação. Ou se porque ela realmente é muito boa. Enfim, eu acho que assim, a versão original australiana, eu não assisti, mas o que eu já vi dela no YouTube, ela é estranha demais até pra mim. Então, eu prefiro o remake. Nesse caso, eu prefiro o remake. Eu tenho uma sensação parecida com The Office, que eu conhecia a versão americana, que é a versão mais conhecida, mas aí eu sabia já que ela era meio que um remake também da original, que é britânica. E eu fui assistir a britânica e eu não consegui terminar a primeira temporada, porque é muito diferente. É outra comédia, outro time,
E eu não consegui, fiquei só com a americana mesmo. Acho que um caso parecido também, que aconteceu comigo, foi com a série Sessão de Terapia, que eu comecei vendo a versão brasileira. Era uma série dirigida pelo Selton Mello, passava acho que no GNT. E eu achei muito boa, mas a original, ela é israelense, é uma série israelense. Só assim, como uma curiosidade, eu acho que ela foi uma das séries com mais remake pelo mundo. Que, se eu não me engano, a HBO começou a fez um remake em inglês dessa série, e aí depois vários países começaram a fazer. Então, e eu achava que tinha uma diferença na história. Eu achava que eles pegavam o formato e cada país fazia a sua história. Mas pelo que eu fui ver aqui, a história geral da série é a mesma. Mas eu acredito que foi uma adaptação bem feita, porque mesmo vendo a versão brasileira, eu não tive a sensação de estar vendo uma história de fora, sabe? Quando não casa, assim, a história não casa com o lugar onde ela tá passando. Eu não tive essa sensação, então eu acho que eles conseguiram fazer bem feito, assim. Tem um outro filme que também... que parece que se o cineasta, o diretor, quer ganhar um Oscar, faz o remake, né? Que é o Nasce uma Estrela, né? Ah, é. Nasce uma Estrela tem o quê? Uns 6 remakes? Deve estar por aí já, viu? Eu já até perdi as contas, mas é um filme que tem bastante remake. E sempre tá no Oscar, né? Uhum. É um filme que acho que fala da indústria, né? E acaba chamando a atenção, assim, ali dos votantes. Eu queria falar de outros 2 filmes que são muito nostálgicos pra mim. E esse eu não gostaria mesmo que fosse refilmado. Claro que a gente fala assim, mas sabe que uma hora ou outra a indústria vai regravar porque eles querem saber de lucro, né? Uhum. Que, assim, são 2 filmes que tocam ali no coração, que é Os Goonies e De Volta para o Futuro. Tem também até vou aproveitar e falar junto aqui do filme Wonka, porque também tem o clássico dos anos 70, que é maravilhoso, um filme que toca muito no coração do Beto criança. E eu vi recentemente a versão nova com o Chalamet, né? O nome do ator. E o filme, assim, não é ruim, sabe? Mas é que é estranhamento de... Não tá legal, igual... Que aí eu acho que é só implicância minha, sabe? Porque no final tocou a musiquinha clássica lá, eu chorei, mas eu chorei com culpa, assim. Que não é o mesmo filme. E assim, eu tenho meio que uma sensação parecida com Os Goonies e De Volta para o Futuro. Porque Os Goonies, por exemplo, também é um filme do Spielberg, que é muito bom e é aquele filme que traz aquela sensação de aventura. Eu acho que ele dá pra ser regravado, só que eu fico pensando que ele não vai trazer essa mesma sensação de aventura, descobrimento, porque... Você já assistiu Os Goonies? Uhum. Eles estão numa caça ao tesouro, imagine isso hoje, vai ser pelo Waze, sabe? Parece que não casa com a temática da coisa, então pra mim é um filme que tem que estar ali quietinho. E eu acho que, assim, tem também a questão da nostalgia, né? Que num remake perde esse sentimento que a gente tem de ver aquele filme que a gente já viu várias e várias vezes ao longo da vida. E aí faz um novo que pode ser bonito, pode ser moderno, pode ser... Mas aí você já não tem aquela sensação de estar vendo aquele filme que você conhece, que você gosta... E aí dá esse estranhamento. E no geral, não sei se você se sente assim, mas aí eu vejo que eu tô ficando velho, e aí eu tento me esforçar pra não ser esse velho, mas acaba sendo mais forte do que a gente. E achar que os filmes antigamente são melhores do que os de hoje, sabe? Uhum. E assim, eu sei que tem filmes bons hoje, não é isso. Mas eu fico pensando no Coração Valente, por exemplo. Eu assisti antigamente, aquele filme parecia que a luta era de verdade, aquela sujeira. Hoje acho que é tanto CGI que a sujeira é uma sujeira organizada, sabe? A sujeira parece que não tá tão suja assim. Uhum. Isso é uma coisa assim, se a gente for pensar, eu não me importo de assistir um filme que às vezes não tem tanta qualidade de imagem, assim, porque já é uma gravação antiga, uma cópia antiga, e você não tá vendo aquilo em alta definição, sabe? Mas eu não me importo com isso. Às vezes eu até gosto dessa imagem, assim, que é mais... Parece que é mais crua. Não sei, parece que era feito com mais carinho. Eu sei que hoje ainda assim o cinema ele é muito
muito ensaiado, muito preparado, muito planejado. Mas parece que antes, parece que eles se preocupavam mais para contar essa história. Eu acho que tinha muito menos pós-produção e tinha mais pré-produção. Uhum. E hoje você tem que atender uma demanda, né, de mercado, de ter sempre lançamento, grandes lançamentos, essa coisa toda. E aí, pode ser isso. Sim, eu não sei também. Eu tenho a sensação também que os filmes parecem que eles são mais genéricos, no sentido de ser histórias meio que batidas. Por mais que tenha dinheiro, por mais que tenha investimento, você vai assistir o filme, parece que você já conhece aquela história. Não tem mais um roteiro original, assim, é difícil, né? Uhum. E aí, seguindo assim nesse pensamento, um caso de um filme que me perdeu já no trailer foi o remake de Meninas Malvadas, que eu confesso que eu fiquei ofendida com uma frase que eles colocaram no trailer, que era: não é o mesmo filme da época da sua mãe. Porque Sério que eles fizeram isso? eu não sou mãe de ninguém. Eu tô revoltada faz meses com esse trailer. O filme já até estreou e eu não vi. Porque... Meninas Malvadas é o que tem a frase as quartas usamos rosa? Nossa, eu preciso ver esse filme. E aí, assim... Não novo, né? Eles já não venderam um filme pra mim, sabe? E aí ficou bem claro que realmente não era um filme... É um filme pra uma geração nova, né? Esse remake ele foi feito pra uma outra geração, não é pra minha. Mas brincadeiras à parte, ainda que Meninas Malvadas tenha virado um filme cult pela nostalgia, e eu sei que você sabe o que é barro e o porquê as quartas-feiras nós usamos rosa, ele é também um filme bem problemático, que ele estimula a rivalidade entre mulheres, entre outras coisas. Acho que dá até pra dizer que ele tem umas piadas homofóbicas, enfim. Então, a ideia da nova versão é revisitar isso e mudar esse discurso, pelo que eu sei, né? Porque eu não vi como ficou o resultado. E aí, só que ainda por cima ele é um filme musical. Eu fico pensando, vale a pena pegar um filme que já era problemático lá nos anos 2000 e adaptar ele agora? Mesmo que seja pra atualizar e mudar o discurso, tentar trazer uma mensagem nova. Eu acho que nesse caso... Cria um filme do zero, sabe? Cria uma outra história. Não, isso eu penso também, sabe? Eu fico pensando, por que fazer um remake de uma história que já tá ali fechada? Cadê as novas ideias, né? Por que fazer remake? E assim... Ainda mais de um filme que, embora a gente goste, acho que assim, quem é da minha geração, a gente vive fazendo piada com essa coisa das quartas usando rosa e tudo mais. Mas ele é um filme que tem muitos problemas. E aí você vai querer adaptar isso pra quê, sabe? Não precisa, sei. né? Deixa quietinho, né? No episódio passado, Mel, a gente falou sobre o nosso calendário, filmes que a gente quer ver. E eu comentei do filme O Corvo, que também vai ser um remake. E o primeiro filme, O Corvo, né? Com o Brandon Lee, eu gosto bastante. E depois que eu falei naquele episódio, saiu o trailer. O primeiro trailer do Corvo, do filme novo. E acredito que eu gostei do trailer. Então tem remakes que vêm pra meio que contradizer o que a gente tá dizendo, sabe? Mas o que eu ainda defendo é que O Corvo, por exemplo, apesar de ser um filme meio clássico, meio cult pra meia dúzia, eu acho que esse tipo de filme tem uma abertura pra um remake, sabe? A história... Porque ele é meio que um super-herói, então acho que dá pra ser refeito. Não é um Poderoso Chefão, não é a Lista de Schindler, De Volta para o Futuro, nada disso. É um filme que cabe um remake. Eu vi o trailer, teve uma coisa no trailer que eu não gostei, mas eu falei assim, vamos esperar e ver o filme pra depois reclamar, né? Mas eu não quero reclamar, eu quero que o filme seja bom. Eu sempre quero que o filme seja bom. Acho que é isso, né? A gente... acho que a gente também não pode ser tão chato a ponto de nunca aceitar uma coisa nova, né? Às vezes funciona e tá tudo bem, não tem problema fazer um filme, fazer um remake. Eu sempre tento conectar essa parte da nossa nostalgia. Eu sei que é impossível, mas eu tento ver o filme sem pensar nisso, tentar pensar se ele funciona para uma nova geração. E eu acho que tem vários filmes que funcionam para uma nova geração. Até o filme do Wonka mesmo que eu tava assistindo, eu tava pensando, será que se meus sobrinhos assistissem, eles iriam gostar? E eu acho que sim, sabe? Porque é um filme feito para
pra esse público, sabe? Assim como eu falei no começo das Marvels, eu acho que a Miss Marvel não é feito pra mim, é feito pra um público mais novo. Talvez a minha sobrinha vai assistir, vai achar bonito, vai achar divertido. E eu acho que é esse olhar que eu tento ter quando eu vou assistir um filme. E é claro que não tem como desligar a nostalgia. Infelizmente, eu ainda vou estar com aquele olhar daquele filme que eu assisti quando era moleque e que eu gostei porque foi a primeira vez que eu vi, que eu me emocionei, e etc, sabe? Então é isso, assim, pra concluir, é óbvio que não é errado nem proibido fazer um remake, mas eu acho que quando você faz uma adaptação, assim, um remake, é preciso trazer alguma coisa nova que possa melhorar ou pelo menos dialogar com o original, porque senão vira um gasto de recursos, de tempo, que só acaba saturando o mercado e saturando a gente, né? E é tão legal ver uma coisa nova, original. Se for pra ver um remake, eu acho que ele tem que fazer sentido. Quando Game of Thrones acabou, eu fiquei triste com o final, porque não acabou do jeito que eu queria. Mas eu fiquei mais triste ainda porque logo na sequência eu vi as pessoas pedindo um reboot da série, sabe? Tipo, acabou Game of Thrones, eu abri o Twitter e o final do Twitter, né? E tava lá o pessoal, assim, falando, não, tem que refazer essa série. E pra mim não faz sentido, porque o Ned Stark que eu gosto é o do Sean Bean. O Jon Snow que eu gosto é o do Kit Harington. E a Arya Stark que eu gosto é a Maisie Williams. Então, quando a gente se relaciona de verdade com uma obra, ela não pode ser descartável. Mas assim, eu também não sou dona da verdade, então é tudo um grande depende, né? Vai que alguém tem muitos milhões de dólares sobrando e queira gastar dinheiro com isso, eu vou acabar assistindo. E talvez eu goste. Eu também vou acabar assistindo, Mel. Então, assim, não é proibido, né? Pode fazer se quiser, tá tudo bem. Talvez a gente não goste, talvez a gente goste, e aí é isso. E eu sempre, acho que eu até falei isso, mas sempre eu vou ver um remake, eu vou querendo gostar. Eu não quero ir lá só pra ser chato e ficar falando, não, que o meu da minha época é melhor. Não, eu quero que seja um filme bom, porque, assim como você falou, acabou a série, já querem um remake, tipo assim, só porque eu não gostei do final, quero um remake. Não, calma, aquela obra tá ali, tipo, até um certo ponto ela foi legal. Que nem você falou, você se apegou ao Jon Snow, do Kit Harington. Não é qualquer outro ator que vai chegar ali e já vai estar no mesmo nível, sabe? E a mesma coisa também é com Harry Potter, que já estão falando sobre um novo remake e tal. No caso do Harry Potter, eu acho que já passou muito tempo. Por mim, pode fazer. Meio que. Eu gosto muito de Harry Potter, mas eu não tenho esse prendimento todo, sabe? Porque eu acho que se eu quero que aquela obra continue, que novas pessoas também gostem, eu acho que precisa. Algumas coisas precisa. Só que tem que tomar muito cuidado, porque eu acho que se for ruim também enfraquece. Assim como, por exemplo, o filme que eu assisti o ano passado, que foi o pior filme que eu já vi na minha vida, que é Os Cavaleiros Zodíacos, em live action. Eu não tenho nem coragem de falar pro meu sobrinho, assiste Cavaleiros Zodíacos, assiste esse filme que é legal. Não dá vontade, porque o filme é ruim. Não tem nada da essência que tem no anime, sabe? Então eu vou esperar ele ficar um pouco mais velho e apresentar o anime pra ele. Porque, sabe, eu quero que ele goste do que eu gosto. A gente tem esse negócio, sabe? A gente quer que as pessoas gostem das coisas que a gente gosta. Mas o filme novo não tem vontade. Pra mim, eu queria deletar do HBO. Mas não tem esse poder. Acho que tem que tomar esse cuidado pra realmente não estragar o que aquela obra representa, né? O que aquela obra significa, assim. Porque às vezes eu fico pensando, eu não queria cair naquele erro de ser a pessoa chata. Porque parece que assim, se o filme fala sobre A, eu falo que deveria ser sobre B. O filme for sobre B, eu vou falar, não, que deveria ter sido sobre A, sabe? Então é difícil a gente alinhar essa expectativa, sabe? Uhum. Eu não queria ser aquela pessoa super chata, sabe, nerd, que não aceita, porque vai colocar uma mulher pra fazer tal personagem num filme, aí eles vão lá e falam, acabou com a minha infância, destruiu minha infância. Eu também não quero ser esse tipo de pessoa, então assim, eu não tenho problema de tentar pensar em uma adaptação diferente, que apareça por aí, se for boa, eu não vou ficar tão apegada assim. Mas é que, não sei, eu acho que tem algumas obras que estão na minha memória que deveriam ficar do jeito que elas são. O que eu acho que realmente é muito difícil uma nova história gerar na gente essa mesma experiência que a gente teve na primeira vez com um filme clássico. Você falou de mudança de gênero, isso é uma coisa que também não me incomoda nem um pouco.
Eu não ligo de o personagem vir com outra etnia, se ele era homem agora é mulher, isso realmente eu não me importo. Porque é isso que é bacana, né? Quando ele consegue estabelecer esse diálogo e trazer uma coisa nova. Então, fazer essa brincadeira aí com os gêneros e tudo mais, isso é uma coisa que eu acho legal. Acho que aí, nesse caso, você consegue justificar bem um remake. Em resumo, eu só vou marcar minhas terapias para poder lidar com os novos remakes, porque de fato não foge ao nosso controle, né? A gente pode vir aqui dar nossa opinião, mas a gente não tem muito que a gente pode fazer quanto a isso, a não ser torcer para que esses filmes nos agrade e que assim, ir de coração aberto para poder assistir novas histórias e novos filmes, apesar de muitas das vezes estar ali reaproveitando uma história que a gente já conhece. Eu concordo com você. Se alguém for fazer um remake aí de alguma obra que a gente goste, por favor, faça com carinho, com cuidado. Mas também não vamos proibir ninguém, né? Não é proibido. Talvez não seja recomendado, mas não é proibido. É isso, obrigada pra quem ouviu até aqui. Em breve a gente volta com mais. Muito obrigado para quem nos ouviu até o final. Não esquece de nos seguir nas redes sociais, de mandar mensagem pra gente, falar o que vocês estão achando. Também comenta que filme que você gosta, qual é o seu filme do coração que você não quer ver um remake no cinema, ou qual filme que você gosta e você gostaria de ver um remake. Interaja com a gente nas redes sociais, que a gente vai ficar muito feliz de conversar com vocês. E é isso, muito obrigado e tchau. Tchau. Este episódio foi contemplado pela Lei Paulo Gustavo, em parceria com a Prefeitura de Cabreúva. Agora, só uma coisa engraçada, eu tenho um amigo, o André, ele é muito fã de Volta pro Futuro, e ele é um cara que queria que tivesse uma continuação, sabe? E aí, às vezes eu converso com ele exatamente sobre isso. Falei, como assim, cara? De Volta pro Futuro é perfeito, os 3 filmes não mexem, por que você quer que continua? Ou que faça um remake? Não. Aí ele fala, não, eu acho que seria legal, teria que ter um cara aí, pô, Tom Holland aí, um cara novo. Eu falo, não, você tá errado. Eu acho que assim, tem dois lados, né? Eu acho que ao mesmo tempo que a gente tem tecnologia hoje pra criar coisas muito legais, que talvez quando o filme foi lançado não tinha, assim, em relação a efeitos e tudo mais, depende muito de quem for fazer, né? Pra conseguir manter a essência, sabe?